Irmãos, paz e graça, santos de Deus. Gostaria de convidá-los nesse momento a abrir a Sagrada Escritura, livro do profeta Daniel, capítulo 6. Livro de Daniel, capítulo 6. Vamos dar seguimento à nossa série de exposições no livro do profeta Daniel, que tem como título, o tema principal dessa série, Vivendo em uma Cultura Hostil. Capítulo 6 de Daniel nos diz a Sagrada Escritura. Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino, para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nenhum erro nem culpa. Então, esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então, esses presidentes sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dário vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordam em que o rei baixe um decreto e sancione o interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser o Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim, o rei Dario assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto, no andar de cima. As janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia, ou 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então, aqueles homens foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois, se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando que, no espaço de 30 dias, todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser o Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: esse Daniel aí, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol, se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: lembre-se, ó rei, que há uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. O sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo,
Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim, Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque ele havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem, e foram trazidos aqueles homens a qual tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, lhe esmigalharam os ossos. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: que a paz lhes seja multiplicada. Faço o decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo, ele é o Deus que permanece para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Curva a tua cabeça, oramos mais uma vez. Senhor, a tua palavra foi lida, Pai. O teu evangelho foi aqui compartilhado por meio das sagradas letras, Senhor. É bem verdade que se agora saíssemos daqui, estaríamos demasiadamente felizes, alegres, edificados, exortados e ensinados, Senhor, porque a tua palavra por si só, ela é incrível e traz alegria e paz ao nosso coração. Senhor, abre os nossos ouvidos, tira, Senhor, a venda dos nossos olhos, que toda distração, que tudo que venha, porventura, Senhor, tirar, Pai querido, a nossa atenção nesse momento, venha cair por terra, para que os teus filhos, para que os teus santos sejam nutridos por meio da tua palavra. Nos dá o teu Espírito, Senhor, para a tua maior glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu sei que está calor, mas eu botei um cronômetro aqui, vou obedecer o cronômetro. É verdade que quando falamos do tema corrupção, o brasileiro é quase especialista. Ao longo de toda a história, e por que não falar dos nossos últimos 130, a completar mês que vem 131 anos de república, nós tivemos inúmeros, indizíveis, imensuráveis casos de corrupção. Corrupção parece que é algo que está atrelado tanto ao imaginário do brasileiro quanto à sua política. Vez após vez, a cada 4 anos, os mesmos personagens se apresentam e os mesmos personagens assumem o poder. Corrupção é algo que está atrelado à política nacional. Corrupção é algo que está atrelado à cultura brasileira. A gente pode destacar esse caso que nós tivemos essa semana aí de um senador que foi pego ali com alguns valores nas roupas de baixo. É verdade que casos e mais casos de corrupção todos os dias são revelados. Eu e o irmão Alex, nós conversávamos ainda na última quarta-feira no nosso PG a respeito disso. Isso é algo que está em toda a seara, está em todos os ramos da sociedade. Não somente a política, mas há aquela corrupção que podemos caracterizar assim, por meio da leniência ante a impunidade. Nós tivemos na semana passada um juiz do Supremo Tribunal Federal que mandou soltar um dos maiores líderes de facção do mundo. Um cara lá que tinha as suas alianças com máfias italianas, enfim, e que agora, inclusive, está foragido, provavelmente fora do Brasil. A corrupção é algo que nos acompanha dia após dia. É algo que, diga-se de passagem, não é escândalo algum.
A cada 4 anos ou a cada 2 anos, tendo em vista eleições municipais e a nível federal, nós temos que escolher entre os candidatos que roubam mais e os que roubam menos. Infelizmente é assim. Não somente também no âmbito da política, no âmbito do poder judiciário, a leniência com aquilo que é imoral, mas também isso acompanha todos os brasileiros. Os irmãos bem sabem que eu trabalho na área jurídica e dia após dia, mais do que ações previdenciárias, mais do que ações trabalhistas, ações de divórcio entram nos escritórios de advocacia. Todos os dias, milhares e milhares, quiçá milhões, na casa do 1 milhão de divórcios são homologados no Brasil. A família, que é a célula máter da sociedade, a família que, segundo o legislador constituinte, é a base da sociedade, ela está completamente relativizada. Podemos ir um pouquinho além. Podemos falar daquelas corrupções que nem, para muitos, nem são. Aquele cartão ponto que, que não é batido no almoço, aquele atraso de 15 minutos, aquela cerinha que é feita no trabalho. Nós podemos também tratar como corrupção aquelas vezes a qual muitos homens ou muitas mulheres, eles mentem acerca do que acessam na internet. Muitos homens e muitas mulheres mentem acerca de qualquer outras coisas. A corrupção, ela é inerente ao homem. A corrupção, ela é inerente ao coração humano. E para falar de corrupção, nós vamos hoje expor o capítulo 6, seguindo essa série de mensagens em Daniel, que tem aí como título Vivendo em uma Cultura Hostil, e propriamente dito, o título dessa mensagem é Integridade Moral e Espiritual em uma Cultura Perversa. O texto de Daniel 6 nos diz, nos afirma, nos mostra, nos prova que é possível sim se manter íntegro, se manter fiel, espiritualmente saudável em meio a uma cultura do caos. A cultura constantemente vai conspirar para nos, digamos assim, levar em direção a ela. Porque o nosso coração, que é eivado muitas vezes por um sentimento pecaminoso, ele converge em favor da cultura, e a cultura em favor do nosso coração. Contudo, mediante a graça de Deus, nós podemos ser, sim, fiéis. Daniel, ele é exemplo disso. Diferentemente do que se pensa, Daniel não tinha uma moralidade inerente a ele como pessoa. Daniel, ele não recebeu um código moral. Não é porque ele sabia os 10 mandamentos, não é porque ele sabia a lei de Deus que ele se manteve fiel. Mas é porque ele tinha um espírito excelente. É porque o Deus que se fez carne, que habitou entre nós, veio ao encontro do coração de Daniel. Se dependesse da moralidade, o que seria de Abraão? Homem pagão da terra de Ur dos Caldeus. O que seria de nós se dependesse de nossa moralidade? Moralidade à parte. Escutam bem o que eu vou falar. Moralidade dissociada da graça de Deus, ela é mais destrutiva do que a imoralidade. O capítulo 6, e vamos ler aí, vamos reler ele ao longo da exposição, parte por parte, para nós irmos reverberando algumas lições, do versículo 1 até o versículo 4 nos dias. Dario decidiu constituir 120 sátrapas, para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, as quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse prejuízo algum. Vamos falar sobre isso mais além. Então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes, os sátrapas, começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar a Daniel. Mas, uma conjunção adversativa, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele erro nem culpa. Esse capítulo ele inicia nos apresentando já um Daniel velho, provavelmente um octogenário ou nonagenário, ali entre os 80 e 90 anos, que já tinha vivido nas terras da Babilônia durante o período aproximado de 60 e poucos anos. Nos mostra um Daniel cansado,
Nos mostra um Daniel que provavelmente teria todos os anos possíveis para poder pedir a sua aposentadoria. Nos mostra um Daniel que o seu vigor físico não mais correspondia com seu espírito excelente. Nos mostra um Daniel que, apesar de ter vivido durante toda a sua vida, apesar de ter sido levado à Babilônia, apesar de ter sido levado ao exílio, apesar de ter sido castrado, de ter sido, e a cultura sempre vai tentar emascular os homens, ele permanecia fiel. Nos mostra um Daniel que, em meio a um lamaçal de corrupção, se manteve íntegro. Nos mostra um Daniel que serviu ao reino anterior, porque Daniel, ele compunha ali a mais alta classe do reino babilônico. Era natural e era normal, e como nós vemos ali no primeiro versículo, o rei Dario, ele assume, eles tomam o poder, como nós vimos na semana passada no capítulo 5, o rei Belsazar, ele é tirado do seu trono, o Senhor que rege a história, ele entrega o reino aos medo-persas, como havia sido profetizado lá no capítulo 2. E então Dario, ele assume, e é necessário constituir uma nova corte, é necessário promulgar uma nova constituição, é necessário promulgar uma nova constituição. Então Dario, ele, a fim de não ter prejuízo, todo-poderoso da época, aquele que, conforme nós vamos ver ao longo da exposição, abroga para si o título de Deus, ele precisa de homens para gerirem, para não ter prejuízo. O reino dos homens, o reino da cultura, necessariamente terá prejuízo. É um reino frágil, é um reino fraco. Por mais que os homens, por mais que os governantes se apresentem como alguém que é todo poderoso, que detém toda a glória, por mais que eles achem que estão acima dos altos céus, eles têm ao seu dispor um reino frágil. Somente o reino de Deus é um reino eterno. Somente o reino de Deus, ele é um reino incorruptível. Então Dario, ele institui 120 sátrapas, eram uma espécie de prefeitos sobre as províncias, como se fossem ali 120 cidades e ali tivessem 120 prefeitos. Ainda mais para minorar os impactos da corrupção, minorar os impactos da roubalheira, se faz necessário que ele coloque 3 presidentes sobre esses sátrapas, sobre esses prefeitos, das quais Daniel era um. Notem que Daniel, como eu falei anteriormente, ele fez parte da corte do reino anterior. Ele fez parte da corte do reino babilônico. Era natural que Daniel não assumisse nenhum posto nesse novo reinado. 2 coisas pesavam contra Daniel. Uma delas, ele era judeu. Os judeus, conforme nós vamos ler ao longo da exposição, eles eram vítimas de preconceito. Eles eram vítimas de racismo. Não só pela sua etnia, não só pela sua, por ser do povo que era etnicamente para esses homens inferior, mas também porque eles eram o povo que outrora havia sido conquistado. A segunda acusação que pesa contra Daniel, ante o reinado ali estabelecido dos medos e dos persas, é que ele era alguém que compunha o alto escalão do governo anterior. Era natural que alguém que compunha esse alto escalão pudesse suscitar uma revolta contra o reino que conquistou o reino de outrora. Ou seja, é como se o presidente que agora está ocupando a cadeira presidencial chamasse alguém da oposição para compor ali o Ministério da Economia. Teríamos ali provavelmente uma implosão no ministério. Então Daniel, a despeito das coisas que pesavam contra ele, fora chamado. Ele fora chamado para compor a corte real. Então, o porquê, esse é o questionamento que nessa primeira perícope se suscita, o porquê que ele fora chamado para compor. Em primeiro lugar, o texto nos fala que Daniel, ele tinha um espírito excelente. E em segundo lugar, o texto nos fala que Daniel, ele era fiel. O texto ainda nos relata que não somente Daniel, ele compunha ali os 3 presidentes que estavam sobre todos os prefeitos, não. Ele também, provavelmente, foi posto sobre os demais. Ou seja, ele era uma espécie de vice-presidente à época.
porque ele tinha um espírito excelente e ele era fiel. Mas, conforme David Hellman nos fala, a ascensão de Daniel sobre os seus pares tinha mais relação com a atividade de Deus em sua vida do que qualquer carisma pessoal que o distinguisse. Ou seja, Daniel, ele concordam em que o rei baixe um decreto e sancione o interdito, ordenando que todo aquele, saí de novo do microfone, que nos próximos 30 dias fizeram um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem que não seja o Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dário assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era do seu costume. Então, aqueles homens foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Os homens, eles procuraram nos livros contábeis, procuraram de todas as formas algo a intentar contra Daniel. Contudo, não foi achada culpa. Como nós falamos anteriormente, porque ele era, em primeiro lugar, fiel a Deus. Em segundo lugar, e em consequência disso, ele era fiel ao seu senhor terreno. Então, eles não acharam nada que pudessem acusar a Daniel. Então, eles engendraram um plano a fim de que, por meio da lei do Deus de Daniel, eles criaram como se fosse, e o Henrique vai até dar um sorrisinho quando eu falar, um tipo penal. Eles criaram um novo tipo penal, que era o seguinte, um novo crime. Eles criaram um novo crime que todo aquele que durante um mês dirigisse suas petições a qualquer divindade, a qualquer homem que não fosse ao rei, esse alguém seria jogado na cova dos leões. Os medos e os persas, eles eram conhecidos pela brutalidade com a qual eles executavam suas sentenças penais condenatórias. Contudo, a fim de criar esse tipo penal, foi necessário que eles opusessem a adoração ao Deus verdadeiro à adoração a um homem. Qual tem sido a tua acusação, meus irmãos? Como meu irmão, minha irmã? Nessa manhã, eu te pergunto, do que os de fora podem te acusar? Eles podem, será, te acusar, assim como Daniel, de ser fiel a Deus? Ou será que eles podem te acusar de ser galanteador, de ser uma mulher insubmissa, de ser uma mulher que não ama os seus filhos, não ama o seu marido, que vive uma vida dúbia, de ser um homem que vive uma vida dúbia? Qual tem sido o pretexto que os ímpios utilizam para te acusar? O pastor constantemente fala aqui que nós vivemos a pior geração de cristãos e de evangélicos de toda a história. Há uns 15 anos atrás, a acusação que recaía sobre os cristãos, meus irmãos, era que eles eram fanáticos demais. Que saudade desse tempo. Muitos hoje criticam legalismo e não sei o que mais. Mas bem da verdade é que os homens e mulheres de outrora, eles transpiravam, pingavam amor a Jesus. Muito melhor é ser chamado de legalista e de fanático do que propriamente viver uma vida dúbia. Saudade do tempo que os cristãos eram chamados de fanáticos. Qual é a acusação que recai sobre ti nessa manhã? Qual é a acusação que tu tem lá no teu trabalho? Qual é a acusação que tu tem na tua faculdade? Será que alguém pode te acusar de ser fiel demais a Deus? E dessa forma eles intentaram contra Daniel, criaram essa lei. Chegaram, e aí é mais uma característica dos filhos da cultura, eles são cheios de bajulação. Eles utilizaram do sagrado, cometendo sacrilégio, utilizaram da lei de Deus, utilizaram da fidelidade de Daniel ao seu Deus, da sua vida de adoração, da sua vida de devoção, para criar um crime. Não há coisa mais ofensiva ao caráter de Deus quando homens utilizam-se da verdadeira religião para obter vantagens. E aqui, meus irmãos, eu não vou me limitar àqueles pastores, falsos pastores que criam igrejas apenas para obterem lucro financeiro, não. Quando nós vivemos uma vida cristã centrada em nós mesmos, nós estamos cometendo sacrilégio.
nós estamos ofendendo o caráter de Deus. Nós estamos utilizando da verdadeira religião para fins próprios. Quando nós somos egoístas, quando nós vivemos centrados em nós mesmos, achando que a igreja é apenas um clube social a qual nós aderimos e ali somos inseridos, criamos amizades, criamos vínculos. Quando vivemos apenas com esse intuito, nós estamos cometendo sacrilégio. Nós estamos utilizando das coisas sagradas, assim como fez Belsazar na exposição que nós vemos na semana passada. Nós estamos utilizando dos utensílios sagrados, da comunhão, da palavra, da oração para fins próprios. Às vezes a gente é até seduzido pela intelectualidade inerente à teologia reformada. Sou reformado. Os reformados construíram o mundo ocidental, catolicismo, reformado, reforma protestante. Às vezes essas coisas, essa intelectualidade, a teologia, ela nos seduz. Mas quando nós utilizamos isso apenas como autopromoção, nós estamos cometendo sacrilégio. Esses homens, eles utilizaram da devoção, eles utilizaram da vida de comunhão com o Senhor que Daniel tinha para o acusá-lo, cometendo assim o sacrilégio. Então eles chegam diante do rei Dario e com toda aquela bajulação, isso é inerente aos filhos da cultura, eles são bajuladores. E por meio da bajulação, eles contam mentiras. Mais 3 características acerca dos filhos da cultura. Eles são bajuladores, eles são mentirosos. O rei Dario, ele também expressa um sentimento, ele também expressa uma característica de um filho da cultura, porque quando esses homens eles chegam cheios de bajulação diante do rei, e ele se sente uma divindade, porque a lei ela era muito atrativa ao rei. Ele havia conquistado, ele estava ali no furor de ter conquistado o reino babilônico, o reino mais poderoso da época. Então chega lá os camaradas e olha, rei, é o seguinte, vamos fazer uma lei que tu é Deus esse mês. 30 dias tu vai ser Deus. 30 dias tu é o manda-chuva, tu que manda nessa bagaça toda aí. Vão cheio de bajulação, de mentira. É inadmissível aos filhos de Deus que sejam bajuladores e mentirosos. É inadmissível aqueles que amam ao Senhor, que quebrem os seus mandamentos, que quebrem o 9º mandamento, que sejam mentirosos, bajuladores, a fim de obter vantagem para si. Mas o rei, todo faceiro ali com aquela lei, ele demonstra o seu caráter orgulhoso. E aqui é a terceira característica dessa perícope que demonstra como são os filhos da cultura. Eles são orgulhosos. Eles são carentes de adoração. Eles precisam sempre estar em evidência. Eles precisam ostentar o conhecimento nas redes sociais, debatendo, brigando e fazendo escambau. Eles precisam mostrar a sua aparência. Eles precisam ir lá. Eu não vou imitar o pastor ali na segunda. Muito bom ali o que ele fez. Precisa estar lá assim, fazendo bíceps, tríceps. Mulheres precisam estar mostrando o seu corpo. Isso nada mais é do que uma característica de um coração orgulhoso. Precisa ostentar conhecimento, precisa ostentar aparência, precisa ostentar bens materiais, precisa mostrar que tem a caminhonete do ano, que tem a melhor casa, o melhor apartamento, o melhor relógio, sei lá, o que for. As redes sociais, elas viraram um palco onde constantemente os altares eles são erigidos. Os altares eles são levantados no Facebook e no Instagram. Instagram, então, que é mais foto, nossa, status, stories, sei lá mais o quê. Tudo precisa ser mostrado. A gente precisa, às vezes, vive uma vida completamente dissociada daquilo que está ali, mas precisa mostrar. Aquele momento ao qual alguém visualiza o story, visualiza a foto, constitui os 30 dias de Dario. Quando visualizarem aqui que eu tenho o carro do ano, quando visualizarem aqui que estou bonitão, estou bonitona, então as petições, a devoção por 30 dias será minha. Essa é bem da verdade, meus irmãos. Isso é a característica dos filhos da cultura, essa é uma das características dos filhos da cultura, eles são orgulhosos, eles são carentes de adoração, precisam ser o centro do universo. Se o pastor não me visita, se o irmão A, B, C não me visita, meu Deus, a minha vida acabou. Essa é uma característica também de um filho da cultura. Então essas são as 3, extraídas desse episódio ao qual os sátrapas e os presidentes estiveram diante de Dario. Eles são
bajuladores, mentirosos e orgulhosos. O Estado, a cultura, todas as coisas sempre vão convergir nesse sentido. A cultura sempre vai tentar te transformar num bajulador. A cultura sempre vai tentar te transformar num mentiroso. A cultura vai te vender que para obter vantagem tu precisa sim dar um jeitinho brasileiro, tu precisa sim viver de uma forma dúbia. A cultura vai te mostrar que para ti, que é marido e tem filhos, que o garanhão é aquele que tem várias mulheres. A cultura vai mostrar, vai tentar expor para as mulheres que verdadeiramente são respeitadas é aquelas que mostram o seu corpo. A cultura vai tentar todas essas coisas. Infelizmente, dentro das nossas igrejas, nós muitas vezes vemos mais cultura do que evangelho. Vemos mais reino de Dario do que reino de Deus. Não é à toa que se fez urgente e necessário nós pregarmos essa série, vivendo em uma cultura hostil. O evangelho precisa transformar os nossos corações para sermos íntegros e fiéis, para sermos moralmente e espiritualmente saudáveis em meio a essa cultura de horror. A cultura vai te vender que paternidade, maternidade, conforme nós tivemos aí o episódio do Fábio Porchat agora na semana passada, ela vai te vender que ser pai, ser mãe é um inferno, que estraga casamento, que estraga o teu corpo, que estraga a tua vida. A cultura, ela constantemente vai tentar te tornar infértil. A cultura constantemente vai tentar tornar os homens emasculados. A cultura constantemente vai tentar masculinizar as mulheres. A cultura constantemente vai tentar vender para vocês, adolescentes, jovens, crianças, que sexo antes do casamento não é algo tão ruim assim. Infelizmente, pastores pensam assim. A cultura constantemente vai te vender que uma vida de impureza no namoro, ela está intrinsecamente ligada aos seus afetos, que tudo foi feito por amor. Não existe amor quando nós ofendemos a lei de Deus. Deus, ele é o parâmetro de amor. Deus, ele é o suprassumo do que é ser amável. O amor, só há amor a partir do ser de Deus. Porque Deus ama, nós aprendemos a amar. Escutem bem o que eu vou falar. Nunca amaremos de forma correta se não for a partir do Senhor. Porque somente uma vida de devoção e adoração a Deus, ela é capaz de moldar os nossos amores de forma correta. Nós somos sim idólatras em potencial. Nós criamos ídolos. Mas amor de forma correta, um amor que não é autocentrado, somente a partir de uma vida de amor ao Senhor e do amor do Senhor para conosco. Então essas coisas todas são vendidas pela cultura como moralmente saudáveis, como normais. Você quer ver um sintoma de que a pessoa e de que muitas vezes filhos de Deus estão aculturados, ou seja, eles estão moldados à cultura? É quando eles utilizam a seguinte expressão: mas antigamente era assim, hoje em dia os tempos mudaram. Isso é a expressão exata de que nós aderimos a uma cultura pagã. Infelizmente, há muitos cristãos que concordam com todas essas pautas. Nem entrei em aborto, essas outras coisas, que é um absurdo. A despeito de tudo isso, Daniel, nas terras da Babilônia, Daniel, sob os governos babilônicos e persas, ele se manteve íntegro e fiel. Então, o edito, o decreto, ele é sancionado e ele é imposto por todo o reino. E qual é a resposta de Daniel a tudo isso? Ele teve algumas opções. Ele poderia ter feito diferente. Ele poderia, quem sabe, ter obedecido ao decreto, orar ao rei Dario ali durante 30 dias. Ele podia talvez ter fingido obediência à nova lei. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou fingir que estou obedecendo, vou lá, vou fazer uma outra petição, vou pedir 1 quilo de arroz lá para ele e era isso. Vou mostrar aí que eu estou obedecendo a nova lei, mas vou continuar orando a Jesus aqui, orando a Deus. Ele poderia ter feito talvez um apelo ao rei, porque como nós lemos aqui anteriormente, Dario, Daniel, ele era uma espécie de vice-rei. Ele estava sobre todos os presidentes e os sátrapas.
Ele poderia, quem sabe, ter tirado 30 dias de folga da oração. Irmãos, é trágico o que eu vou falar, mas para muitos cristãos hoje em dia, não sei se dessa forma eu posso me referir, não seria um problema tirar 30 dias de folga da oração. Infelizmente, para muitos não teria problema algum. Mas vamos falar sobre isso um pouco mais além. Ele poderia, talvez, tornar a sua vida de oração privada. Ele poderia, talvez, fazer um grande protesto público. Ele poderia ir ali para o Parcão, ir ali para a Redenção, sei lá onde é que é feito os protestos em Porto Alegre, e ter se tornado um mártir. Feito um protesto, reunido 1 ou 2, 3 judeus lá e feito uma gritaria, estendido uma faixa, pintado a cara. Poderia ter feito isso. Mas o que efetivamente Daniel fez? Ele ignorou qualquer medo e viveu pela fé. E essas são as características dos filhos de Deus. Os filhos da cultura, eles têm medo. Os filhos da cultura, eles aderem ao que é errado. Contudo, os filhos de Deus, eles vivem sem medo. Eles vivem pela fé. E fé não é simplesmente acreditar, fazer um pensamento positivo. Isso constantemente nós falamos aqui, que tudo vai dar certo no final. Não. Fé é nada mais, nada menos depositar toda a sua confiança no Deus que governa todas as coisas pela palavra do seu poder. No Deus que, embora você seja devorado pelos leões, Ele continua regendo a história. E da oração de Daniel, nós extraímos algumas lições e as aplicações. Eu já vou passar para o outro, eu vou pular algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, da oração de Daniel, ela foi pública, ela foi constante, ela foi direcionada. Ela era regular, ele orava 3 vezes ao dia, ele não escondeu nem diminuiu o seu ritmo de oração, ela era confiante, ela era uma oração ousada e corajosa, ela foi cheia de gratidão. Em primeiro lugar, a primeira lição que nós aprendemos da oração de Daniel, que a sua fé, ela deve ser pública e não apenas privada. Tem gente que vive de um jeito que parece 007 da fé cristã, 007 de Jesus, um agente secreto infiltrado na cultura. Não, meus irmãos, nós somos chamados a uma vida de fé pública e não privada. Se você está no seu local de trabalho e você não prega o evangelho, você está usurpando da sua fé, porque a sua fé deve ser pública. Se você vive em meio a essa cultura, se você é leniente com os atos pecaminosos, se ao ouvir alguém falar alguma imoralidade, você simplesmente silencia ou simplesmente assente com aquilo, se você não condena os pecados, se você não fala de Jesus, se você não fala do santo evangelho, você está exercendo a sua fé de forma privada. E nós somos chamados pelo Senhor a exercer nossa fé de forma pública. Ide por todo mundo, fazei discípulos. Esse ide, no gerúndio, é um indo, ou seja, é vivendo, é estando na cultura, é estando no trabalho, é estando na família, pregando o evangelho. Não importa se você vai ser taxado como chato, como fundamentalista, como qualquer outras coisas. A cultura sempre vai dizer isso a respeito de você. A sua fé, ela deve ser pública. Daniel não retrocedeu um momento sequer. Ele continuou orando da mesma forma que fazia continuamente. Abria as janelas do 2º andar da sua casa, se voltava, e aí a segunda lição, ela era direcionada. Você ora para onde o seu rosto estiver voltado, para Jerusalém ou para a Babilônia, conforme P.T. Forrest. Ei, inglês, do piniquim. E eu te questiono nessa manhã, para onde o teu rosto está voltado, meu irmão e minha irmã? Uma coisa é fato, todos nós somos sujeitos adoradores, todos nós direcionamos as nossas orações. Basta para onde? Será que ao acordar pela manhã, ao invés de dar graças ao Senhor pelo dia, ao invés de render louvores ao Senhor, a primeira coisa que você faz é pegar o seu celular? Quer dizer que o seu rosto ele está voltado para a Babilônia e não para Jerusalém. Se você confia mais na sua capacidade de trabalho, no seu braço, como você é bom. Até eu brinquei esses dias com os guris, um negócio dos contratos lá que a gente fechou. Se você é bom, porque eu sei, eu faço. Se você confia mais nisso, seu rosto está voltado para a Babilônia e não para Jerusalém.
Se você confia que a parte de Deus você pode manter o seu casamento saudável, porque você é um bom marido, uma boa esposa, o teu rosto está voltado para a Babilônia. O que habita em ti é o espírito da Babilônia e não o espírito de Jerusalém. Daniel, ele se punha em oração em direção a Jerusalém. Ele sabia que lá era a habitação do Senhor, lá era o templo, lá eram oferecidos os sacrifícios, embora elas estivessem em ruínas à época. Mas ele sabia que é do Senhor que vem o seu socorro. Ele sabia que é do Senhor que vem a salvação. Ele sabia que era do Senhor que provinha toda a perseverança em meio a esse momento de muita angústia, a qual ele seria entregue para ser morto. E fica esse questionamento para ti nessa manhã. Para onde o teu rosto está voltado? Não tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo para fazer aquilo. Sei, o tempo é escasso, é difícil. Não posso ir na igreja, não posso ir no PG, não posso prestar contas para o meu líder de pequeno grupo. Não posso, estou sempre correndo. Meu irmão, eu te convido nessa manhã a virar de volta para Jerusalém. Eu te convido nessa manhã a abandonar a Babilônia. Abandone a Babilônia. Por mais que a visão ela seja estuntuosa, por mais que os reinados da terra estejam centralizados na Babilônia, o Senhor te chama a voltar os olhos para cima nessa manhã. Não há esperança nas coisas desse mundo. Não há redenção nas coisas desse mundo. A nossa esperança está na graça futura. A nossa esperança está em uma vida eterna com um amado de nossa alma. Nós aprendemos também, por meio da oração de Daniel, que o seu caráter, o meu e o teu caráter, ele é tão forte quanto a tua vida de oração. Quer saber se um homem ele é moralmente correto? Quer saber se um homem ele é um homem de caráter? Quer saber se uma mulher é uma mulher de caráter? Olhe para a vida de oração. Quer saber se você mesmo tem caráter? Olhe para a sua vida de oração. Você já agradeceu a Jesus hoje, meu irmão? Você já se voltou para o Senhor hoje? Você, porventura, largou o seu mundinho, a qual você está no centro, e se voltou para o Senhor nessa manhã? A tua vida de oração diz muito sobre o teu caráter. A tua vida é tão forte, o teu caráter ele é tão forte quanto a tua vida de oração. A oração também ela é uma marcha constante, onde nós marchamos em meio à batalha. Ela também é uma marcha através da batalha. É isso que Daniel nos ensina, que nós só subsistiremos em meio às tribulações por meio de uma vida de oração. Não há outra forma. Não é reclamando não, meu irmão. Não é murmurando. Não é sempre caiu uma caneta no chão, tu já se estoura. Não é dessa forma. É uma vida de oração. A oração de Daniel nos ensina também que o único remédio para o pânico, para o medo, para a insegurança é a oração. Daniel certamente ele estava angustiado. Quem é que não? Imagina, ele poderia talvez sofrer uma morte cruenta, a qual ele ficaria ali agonizando por muito tempo. Mas o remédio para o pânico é uma vida de oração. Daniel não entrou em pânico porque ele tinha uma vida de oração. Sexta lição que nós aprendemos com a vida de Daniel. Sexta ou sétima, acho que eu me perdi. Quando não há nada que você possa fazer, sempre há uma coisa a ser realizada: orar. Nós somos continuistas, nós cremos que Deus, Ele faz todas as coisas, Ele rege todas as coisas. Nós cremos que Deus é capaz de curar, que Ele é um Deus que ainda fala. Nós cremos num Deus todo-poderoso que rege tudo. Quando os recursos humanos não mais estão disponíveis, quando não há mais nada o que fazer, ainda podemos orar. Daniel sabia que seria entregue, ele tinha infringido o decreto real, ele sabia que seria levado à morte. Não tinha nada que se fazer. Poderia até ter feito outras coisas, mas a priori não tinha o que se fazer. Então ele orou. Ele continuou a orar, melhor dizendo, porque sua vida de oração era uma vida contínua. Em último lugar, com a oração de Daniel, nós aprendemos que a oração é menos sobre mudar o seu futuro e é mais sobre prepará-lo para o seu futuro. Uma vida de oração, ela nos prepara para o nosso futuro. Independentemente do que
virá. Independentemente se você está com câncer terminal, independentemente se você está prestes a morrer, independentemente se os seus filhos, se o teu esposo, se o teu cônjuge, ele não é salvo, independentemente de todas essas coisas, que você viva uma vida de angústia, de tribulação, independentemente de tudo, a oração vai te preparar para suportar todas essas coisas. Porque é por meio da oração que nós temos a certeza de que Cristo está no nosso futuro. E o questionamento ante essa oração de Daniel para você nessa manhã é o seguinte: se você fosse Daniel, sua vida de oração teria lhe causado problemas ou não? Reflita sobre isso nessa manhã. Reflita sobre isso nessa manhã. Daniel, ao orar, ele mostrou muito mais do que aquilo que nós, em prévia cognição, conseguimos extrair. Porque, a não obedecer o decreto real, Daniel, ele cumpriu o primeiro mandamento. Ele se manteve íntegro. Ele não quebrou o primeiro mandamento, pois a despeito do que a lei humana determinava, ele não teve outro Deus diante de si. Embora Daniel servisse ao rei, ele jamais o adoraria. Daniel também, ele cumpriu o segundo mandamento. Ele não quebrou o segundo mandamento, pois teria que corromper a verdadeira adoração. Teria corrompido a verdadeira adoração se ele tivesse aderido a tal decreto. O segundo mandamento, conforme Johann Wilhelm, que é um dos reformadores, o segundo mandamento do decálogo, no qual a invocação de Deus é ordenada, não é acessório dispensável. Daniel preferiu honrar e com zelo ardente reivindicar a glória de Deus em temor ao verdadeiro Senhor. Daniel, ele também cumpriu o terceiro mandamento. Em meio a uma cultura corrupta, ele manteve o nome de Deus santificado em sua vida. Ele também cumpriu o quarto mandamento, porque mesmo diante do perigo iminente, ele se manteve fiel e descansou no Senhor, obedecendo então a esse mandamento. Ele cumpriu o quinto mandamento, porque o rei poderia erigir-se por meio da lei, como a única divindade, o pai da nação. Mas Daniel tinha um pai que está no céu, e a este ele honrou. Daniel, ele cumpriu o sexto mandamento. Ele obedeceu o sexto mandamento porque quando se manteve fiel, ele sabia que sua vida, ou melhor, retrocedendo, Daniel obedeceu o sexto mandamento quando se manteve fiel, pois sabia que a sua vida era um baluarte da glória de Deus. Se fizesse de forma diferente, por seu testemunho, seria um homicida em potencial, conduzindo pecadores à morte eterna. Daniel sabia que se obedecesse ao decreto, estaria cometendo adultério espiritual. A não fazê-lo, ele obedeceu ao sétimo mandamento. Daniel, ele obedeceu ao oitavo mandamento, pois jamais roubaria a glória que pertence somente a Deus. Daniel, ele não se ocultou em sua vida de oração, pois se assim fizesse, a despeito do seu costume, estaria quebrando o nono mandamento, se tornando um mentiroso. Daniel, ele não cobiçou a glória deste mundo, por isso obedeceu ao décimo mandamento. Aqueles que amam ao Senhor guardam seus mandamentos. Assim como Daniel, nós somos chamados à fidelidade a Deus por meio da oração. Assim como Daniel, aqueles que têm a Deus por Pai se dedicam à vida de oração, pois almejam que o nome de Deus seja santificado por meio de suas vidas. Eles anseiam pelo reino de Deus, eles anelam que a sua vontade seja realizada na terra e no céu. Eles têm ciência que o Senhor é o Deus de toda provisão e que tudo vem dele. Eles reconhecem que como pecadores necessitam de perdão e de um coração perdoador. Eles sabem que o Senhor é quem os livra de cair em tentação e não flertam com o pecado. Eles sabem que embora os reinos humanos e a cultura conspirem contra o Santo Filho de Deus, ele é detentor de todo o reino, e esse reino não terá fim. Ele é onipotente, e a ele pertence toda a glória. Eles enxergam no rosto do Filho o amém de Deus. Terceira perícope, e agora vou ter que correr muito. Depois, se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real e perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando que, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então, eles disseram ao rei: esse Daniel aí, que é dos exilados de Judá, essa gentinha, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar a Daniel. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo.
Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, jogassem na cova, e o rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e foi colocada sob a boca da cova. O rei selou a pedra, e com seu próprio anel, e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. O sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou a Daniel com voz triste e disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o Deus a quem você serve continuamente conseguiu livrá-los dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus, ele enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para que não fizesse mal algum, porque fui considerado, e aqui é muito importante, considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim, Daniel foi tirado da cova, e nele não se achou ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Essa penúltima perícope, ela fala basicamente sobre o poder de Deus e o poder humano. Os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, eles vão até o rei e eles fazem questão, antes de sua denúncia, fundamentar juridicamente o seu pedido. E aqui, fazendo apenas uma breve digressão acerca da lei dos medos e dos persas, porque eu não falei sobre isso e é necessário a título de explicação do texto, que diferentemente de um reinado autoritarista, onde Nabucodonosor ele era uma espécie de Luís XIV, eu sou a lei, eu sou o Estado sou eu, o governo medo-persa, ele era sim um governo autoritário, ele era sim um governo autocrático, não democrático, autocrático, mas ele também era regido por leis, ou seja, era um Estado de direito. Nós, quando lemos a Constituição da República Federativa do Brasil, a gente lê que nós estamos em um Estado democrático de direito, ou seja, regido por leis, democracia, mando do povo, exercido de forma indireta, enfim, todas essas questões. No caso, era um Estado autocrático, a figura do governo, o governo pertencia ao monarca, mas também havia essa questão legal. E por quê? Porque os medos e os persas, eles criam que o filho, que o rei, o Dario, o Ciro, eles eram filhos da divindade Hormuz. Então a sua palavra ela era imutável. E aqui nós vemos, ao longo da narrativa de Daniel, que nem o rei gostaria que sua palavra fosse imutável. Ele se arrepende do decreto. Algumas aplicações que nós tiramos desse trecho, eu não vou explicar ele de forma exaustiva, já cheguei a 1 hora agora de preleção. Em primeiro lugar, os filhos da cultura, eles são preconceituosos. Os filhos da cultura sempre agirão com preconceito com aqueles que amam ao Senhor. Eles sempre vão agir de forma preconceituosa à fé cristã. Nós vivemos em um mundo onde 260 milhões de cristãos são perseguidos todos os dias. Nós vivemos em um mundo onde pelo menos 8 ou 9 cristãos morrem todos os dias por causa da sua fé. Nós vivemos em um mundo que odeia Jesus. Essa é bem da verdade. A pregação de alguns é que o mundo carece de Jesus. Eles estão implorando que você vá lá pregar para eles. Não, meu irmão. O mundo odeia Jesus. O mundo odeia o Senhor. O mundo odeia a Deus. Eu e você outrora odiávamos a Deus. Mas pela sua bendita graça, Ele veio e removeu o coração de pedra e colocou em nós o coração de carne. Os filhos da cultura, eles são preconceituosos. Nós vemos ali no versículo de número 13 que eles agiam com preconceito. Esse Daniel, essa gentinha, esse cara aí que é desses exilados de Judá. E essa é uma característica dos filhos da cultura, eles são preconceituosos. A narrativa do capítulo 6, mais precisamente na primeira e na terceira perícope, também nos apresenta que uma sátira em relação ao reino dos humanos. Como eu falei no início ali, o reino humano ele é corruptível. Dario precisou ali instituir uma centena de homens para tentar fiscalizar, e mesmo assim era roubado. Agora, essa perícope nos apresenta que o reino humano, além de corruptível, ele também é liderado por homens fracos e impotentes.
Dario não tinha poder sobre a sua própria lei, sobre a sua própria caneta, sobre a sua própria palavra, sobre as suas próprias vontades. Quis ser adorado? Foi bajulado, foi enganado, sancionou o decreto real. E aqui nós vemos a segunda sátira, porque o livro de Daniel, conforme os irmãos vão perceber nos capítulos que se sucedem, há uma constante sátira em relação ao reino humano. Deus é quem governa a história. E conforme diz Salmo 2, ele se ri dos seus inimigos. Ele dá risada, ele caçoa dos seus inimigos. E o livro de Daniel nos mostra essa sátira. Porque o rei, ele não tinha poder sobre a sua própria palavra. Não obstante, se fez necessário que ele chegasse a Daniel e dissesse: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Anteriormente, o texto vai dizer que ele tentou de todas as formas até a tarde livrar Daniel e não conseguiu. Ainda chegaram lá os caras que haviam compelido ele a sancionar aquela lei e disseram: olha, pois é, tu assinou, tá aqui, ó. Medo e persa, não dá para ser alterada, não dá para ser revogada essa lei não, hein, velho, ó. É a tua palavra, a tua caneta ali, ó. Aí, ó. Vamos ter que matar esse cabra aí. Tem que matar esse judeuzinho. E o rei, para lá e para cá, tentando livrar a Daniel. Isso nos mostra que o reino, a cultura, os governantes humanos, embora corruptos, embora abroguem para si a figura de Deus, eles são fracos e impotentes. Nabucodonosor era fraco, Belsazar era fraco, tentou lá, de todas as formas, ofertar a Daniel para ver se era livrado, não conseguiu. Dario, ele é fraco. Dario, ele é fraco, ele é impotente, ele não consegue governar. Os reinos humanos não conseguem governar, e essa é a característica dos filhos da cultura. Eles são fracos e eles são impotentes. Os filhos de Deus, a contrário senso, eles são fortes e eles creem naquele que é detentor de todo poder e glória. Mais uma característica acerca dos filhos da cultura foi a atitude de Dario em relação a esse episódio de Daniel. Estou tentando ver o que eu posso pular e o que eu não posso. Ele se desesperou, diferente de Daniel, que se manteve tranquilo e calmo. Os salvadores do mundo são falsos. Eles dizem possuir todo o poder, eles exigem adoração, contudo, eles não são capazes de nos redimir. Dario, ele é um rei fraco, ele é um rei impotente. A cultura, ela é fraca, ela é impotente. As coisas que a cultura te ensina, as coisas que a cultura quer te dar, elas são fracas, elas são impotentes. O sexo não é capaz de te trazer redenção. O dinheiro não é capaz de te trazer redenção. Vai te matar trabalhando, pode ganhar todo o dinheiro do mundo, mas no final da vida, tu te encontrará com um leão. O entretenimento, ele não é capaz de te trazer o bem da vida. Nós constantemente buscamos o prazer, buscamos a leveza, buscamos ali o bem da vida. O entretenimento, trabalhar para poder descansar, trabalhar para ter uma vida mais regalada, ele não é capaz de te trazer redenção. Os teus filhos, se você tem neles a imagem de Redentor, eles não são capazes de te trazer redenção. O máximo que tu vai conseguir é destruí-los quando buscarem redenção neles. Os bons casamentos, eles não são capazes de te trazer redenção. Uma carreira profissional, ela não é capaz de te trazer redenção. Só há salvação no Deus de Daniel. Da fala de Dario, a gente extrai que, a gente pode ver que Daniel, e como ele se porta diante dessa cultura hostil. Dario, ele diz que Daniel, ele é fiel, porque ele servia a Deus continuamente. O texto também revela que os filhos de Deus e os filhos da cultura se portam ante as aflições de forma diferente. Daniel, ele permaneceu calmo e tranquilo. Stuart Olyott, ele vai dizer que naquela noite, Satanás não incomodou Daniel, porque este ele havia resistido. Daniel teve a companhia do Senhor Jesus Cristo, o anjo do Senhor que guiou Jacó do início ao fim da sua longa vida. O anjo que andou com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Esse mesmo anjo abençoou a Daniel, ficando ao seu lado durante aquela noite.
Aquele que anos depois mostraria sua autoridade sobre os ventos, as ondas do mar, naquela noite, demonstrou sua autoridade sobre os leões ao restringir todos os seus instintos naturais, a fim de não matarem brutalmente a vítima que lhes for apresentada. Daniel, ele está na cova, mas ele está tranquilo. O Senhor Jesus Cristo está com ele. O anjo do Senhor está com ele. É verdade que há umas divergências acerca se o anjo seria de fato uma cristofania, a manifestação de Cristo naquele momento, ou se de fato era um anjo do Senhor. Os próprios reformadores, eles debatem muito a respeito dessa questão. Mas o fato é que Daniel permaneceu tranquilo. A despeito de Daniel, Dario, ele perdeu o sono e não foi capaz sequer de dormir. O pecado, ele afugenta a paz e nos traz desespero, enquanto que a justiça de Cristo nos faz calmos mesmo ante as mais terríveis aflições. Dario, ele era filho da cultura, por isso ele estava desesperado. Daniel, ele era filho de Deus, fiel ao Senhor em meio a uma cultura hostil, por isso ele estava tranquilo. O texto também, essa perícope, nos ensina que Deus, ele é capaz de nos livrar das piores tribulações. Ele é soberano, acabou, ponto, nós falamos anteriormente aqui. Ele governa sobre tudo, ele fecha a boca dos leões. Ele é capaz de livrar a Daniel, assim como ele é capaz de livrar a mim e a você, meu irmão. Para encerrar essa perícope, e na outra eu vou ser muito rápido. O texto nos mostra que Daniel, ele obteve favor diante do Senhor em razão de uma coisa, porque ele confiou em Deus. Hebreus, no capítulo 11, versículo 34, ele vai nos dizer, 33, perdão, que por meio da fé, os profetas, eles não nominam a Daniel, mas estão falando de Daniel, eles fecharam a boca dos leões. Ele creu que viria o verdadeiro Redentor. Ele não creu que a cultura era capaz de redimi-lo, mas ele creu na promessa de que viria aquele que andaria por cima da serpente, que pisaria a cabeça da serpente e que essa lhe feriria o calcanhar. Foi porque ele creu na promessa, não pela sua moralidade, não pela sua justiça própria, que ele obteve bom testemunho diante do Senhor e foi livrado. Foi porque ele creu no Senhor Jesus Cristo. Os versículos 24 e 28 basicamente nos apresentam dois cenários. Aqueles acusadores de Daniel sendo condenados e também nos apresenta o rei Dario mudando a sua postura, emitindo um decreto no sentido de que todos os povos deveriam adorar a Deus e glorificando ao Senhor. E aí nós podemos extrair também algumas aplicações. David Hellman vai dizer que os homens que haviam desdenhado a Daniel e de seu Deus não recebem a proteção contra o Deus de Daniel. Antes, aqueles que fizeram conluio contra Daniel são sujeitos à sentença que tramaram contra ele. Eles foram trazidos e jogados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. E antes de alcançarem o fundo da cova, os leões os dominaram e desmigalharam todos os ossos. Aqui é importante nós destacarmos acerca dos pecados desses homens. Em primeiro lugar, eles blasfemaram contra o nome de Deus, pois usaram da religião para obter vantagem. Esse foi o primeiro pecado, e acima de todos, e todos decorreram desse. Em segundo lugar, eles pecaram contra o servo de Deus, a fim de subjugá-lo e matá-lo em razão da fidelidade a Deus e do seu espírito excelente. Em terceiro lugar, eles pecaram contra a autoridade civil, pois além de se completarem do erário público, induziram um líder orgulhoso ao erro. Em quarto lugar, eles pecaram contra suas famílias, pois em vez de conduzi-las no temor do Senhor, as arrastaram para o inferno. Eles blasfemaram o nome de Deus, a cultura vai continuar blasfemando o nome de Deus. O Porta dos Fundos, provavelmente no final desse ano, eles vão blasfemar o nome de Deus no seu especial de Natal. Eles pecaram contra o servo de Deus, a cultura constantemente vai seguir perseguindo os filhos de Deus, pecando contra os filhos de Deus. A cultura vende como lícito nós desobedecermos às autoridades, nós enriquecermos de forma ilicitamente. A cultura vai continuar fazendo isso. E aqui eu gostaria de dar especial atenção ao ponto 4, não vou conseguir me deter em cada um. Eles pecaram contra suas famílias, pois em vez de conduzi-los no temor do Senhor, as arrastaram para o inferno. Homens da Mário Quintana, o Senhor pode não os ter chamado para pastorear igrejas. Mulheres, escutem isso também. Seus maridos talvez não sejam pastores de igrejas, mas eles são pastores do lar. Eles são chamados a conduzir as suas famílias no temor do Senhor. Eles são chamados a conduzi-los, os seus filhos, pelo caminho da retidão.
Que tristeza e que desgraça é um homem que não pastoreia o coração da sua família, que não abre a Bíblia no seu lar, que não prega o Evangelho no seu lar, que não corrige os seus filhos, que não corrige a sua esposa. Homens dessa estirpe, eles conduzem suas famílias a passos largos para o inferno. Eu exorto os homens nessa manhã, não conduzam suas famílias para o inferno. Preguem o Evangelho. Seus filhos, embora pequenos, eles carecem da misericórdia de Deus. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Todos carecem da misericórdia de Deus. Não relativize aquilo que a palavra de Deus não relativiza. Não faça pouco caso daquilo que a palavra de Deus mostra que é de suma importância. Homens, vocês foram chamados a adornar as suas esposas e os seus lares em santidade. Capítulo 5 de Efésios nos fala a respeito disso. O Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que purifica a noiva, é aquele que purifica a igreja por meio da sua palavra. Necessariamente, homens, abram a escritura no lar de vocês. Preguem ao coração das suas esposas, preguem ao coração dos seus filhos. Não façam como esses sátrapas, não façam como esses líderes do governo. Não leve a sua família, não arraste a sua família para o inferno. E a última aplicação desse texto aqui, desse pequeno trecho, é que fala a nós, é que o Senhor não deixará o pecador impune. Ele os esmigalhará. Ele é o leão da tribo de Judá. Aqueles que não encontrarem o Senhor nessa vida como um cordeiro, o encontrarão na eternidade como um leão. Ele é o justo juiz. O Senhor chama a você nessa manhã ao arrependimento. O Senhor chama a você nessa manhã pelo poder do seu evangelho. Hoje ele é apresentado como um cordeiro. Na eternidade ele será o leão. Não haverá mais volta. Você que está me ouvindo por um acaso por meio dessa live, há perdão em Jesus Cristo. Se você vive de forma cultural, se você vive nos ditames dessa cultura, há perdão em Jesus Cristo, porque ele ainda é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O rei Dario, ele faz um decreto. Ele reconhece o governo de Deus. Ele reconhece que é um governo global, que ele governa sobre tudo. Ele reconhece que o governo de Deus ele é pessoal, a despeito dos falsos deuses que não têm esse caráter de pessoalidade. Ele é um Deus vivo. Os deuses da cultura, eles não podem se relacionar. Os deuses da cultura, eles são avessos ao relacionamento. Mas o Senhor, ele é um Deus vivo e pessoal. Ele te chama nesta manhã a uma vida de relacionamento, de adoração, de oração. Ele reconhece que Deus é eterno, que o seu governo ele dura para sempre, que o seu reinado nunca será destruído. Aquele que outrora se abrogou o título de Deus, ele reconhece todas essas coisas. Ele reconhece que Deus é bom, pois ele entrega e ele resgata. Ele reconhece que Deus ele é transcendente, pois ele faz maravilhas nos céus. Ele reconhece que Deus ele é imanente, porque ele faz maravilhas na terra. Ele reconhece, sobretudo, que Deus é salvador. Ele salvou Daniel. Ele reconhece que Deus ele é generoso. Por isso Daniel prosperou nos reinos hostis, a palavra de Deus. Daniel glorificou a Deus por meio de sua vida. O nome de Deus foi conhecido em meio a uma cultura corrupta, em virtude da fidelidade de Daniel. O fim último da nossa vida, meus irmãos, é glorificar a Deus. Devemos viver de tal maneira que os homens vejam nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Esse capítulo é sobre Jesus. O livro de Daniel é sobre Jesus. Daniel e Jesus. Daniel ele é um tipo de Cristo. Eles tiveram líderes políticos com inveja, criando falsas acusações para prendê-los e matá-los, mas a sua integridade permaneceu intacta. Jesus também tinha um espírito excelente, pois ele veio com a sabedoria de Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 1, versículos 20 a 31. Jesus, como resposta à perseguição, entrou no jardim e orou, pois assim como Daniel, seu rosto estava voltado a Jerusalém, o seu padrão de vida era a oração. Jesus também foi desamparado por um governante fraco, Pôncio Pilatos. Daniel e Jesus foram jogados em uma cova e deixados para morrer. Jesus já morto e Daniel para morrer. Daniel e Jesus tiveram seu poço coberto com uma grande pedra. Daniel e Jesus tiveram seu poço de pedra protegido por um selo do governo. Daniel e Jesus tiveram amigos amorosos correndo para o túmulo pela manhã, porque embora Dário fosse um ímpio, ele amava Daniel. Daniel e Jesus, naquela ocasião, derrotaram a morte. Daniel, por causa de Jesus, e Jesus, pelo seu próprio poder, o poder do Pai.
e se afastaram da tumba de manhã cedo. Daniel acabou morrendo, mas Jesus, que derrotou a morte, ressuscitará Daniel dentre os mortos, assim como eu e você, se viermos a morrer. Graças a Deus por Jesus Cristo. Jesus é um Daniel muito melhor, ele é a própria justiça de Deus, e por meio da sua vida e da sua obra nós somos justificados. Daniel foi salvo porque creu na promessa, que após ele viria um que derrotaria os reinos perversos, que fecharia a boca dos leões, que destruiria essa cultura corrupta. Malaquias 4, capítulo 4, versículos do 1 ao 3 diz que virá o sol da justiça para os justos, e que ele irá esmigalhar aqueles que amam e praticam a injustiça. Daniel, ao entrar e sair da cova, não podia salvar-se a si mesmo, mas Jesus, ao entrar e sair da cova, fez para si um povo. Bendito seja o nome do Senhor. Pode se colocar em pé nessa manhã, meus irmãos. Mais 3 breves aplicações acerca do texto inteiro. Deus, ele está no controle absoluto de todas as coisas. Quando tudo parecia estar perdido, ele manda o seu Filho interferir na história. A inobservância dessa verdade faz com que sejamos influenciados em vez de sermos uma bênção. O Senhor chamou Abraão para ser bênção, ser tu uma bênção. Ele nos chama nessa manhã para sermos bênçãos. Isso está intrinsecamente ligado a nós confiarmos na verdade que Deus controla todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele permite que os seus servos sejam testados, a fim de que sejam fortalecidos. Os testes, as provações, elas têm o intuito de nos fortalecer. Que o caráter de Cristo seja moldado em nós também, o intuito de sermos testados, de dar testemunho da maravilhosa graça de Deus. Nós somos chamados a sofrermos como cristãos. Cristão não serve como um filho, não sofre como um filho da cultura, desesperado, murmurando. Antes, ele confia no Senhor. Ele dobra os seus joelhos e ora ao amado de sua alma. Em último lugar, Deus é o salvador do seu povo. Não devemos buscar redenção na cultura, dinheiro, boa aparência, família, status e sexo. Essas coisas, esses deuses são perversos. Mas há um Deus bom que salva-nos da cova dos leões. Há um Deus que se apresentou a nós e nos fez seu povo, nos fez seus filhos. A única acusação bem-sucedida contra Daniel foi a de que ele se recusava a parar de adorar ao seu Deus. Isso também se aplica em sua vida? Essa é a questão. Reflita sobre essa verdade. Seu Deus, ele é capaz de livrá-lo. Como essa verdade lhe dá confiança para viver o dia de hoje? Deus, ele é capaz de nos livrar. Como isso traz confiança? De que forma você está sendo chamado a perseverar na sua fé, mesmo que isso lhe custe alto preço? Talvez as tentações estejam se apresentando. Talvez aquela tentação de você se locompletar do dinheiro do seu patrão esteja se apresentando. Isso talvez seja um chamado a você perseverar na sua fé. Hoje nós encerramos essa parte do livro, a parte histórica. Semana que vem nós iniciamos a parte profética. Venha, ouça o Evangelho de Jesus Cristo. Nós fomos muito edificados ao longo dessas 6 exposições. Daniel, ele aprendeu a permanecer fiel e a ser frutífero, mesmo numa cultura que havia tirado a sua capacidade de frutificar. Ele aprendeu a ser fiel mesmo em uma cultura de infidelidade. O Senhor o chama, por meio do seu Evangelho, por meio dessas exposições, a permanecer dessa mesma forma ante essa cultura hostil. Curva a tua cabeça e oramos a Jesus. Senhor, nós te agradecemos pelo teu Evangelho. Nós te agradecemos e te louvamos pela tua palavra. Tu veio a nós, Senhor. O teu Espírito veio sobre a tua igreja. O teu Espírito comunicou verdade e vida ao coração dos teus filhos. O teu Evangelho de fato nos confronta, mas ele também nos consola. Porque, embora nós muitas vezes sejamos como Dario, muitas vezes nós nos portamos como filhos da cultura, nós temos um Redentor que fecha a boca dos leões. Nós temos um Redentor que nos salva de nós mesmos, Senhor. E é nessa verdade, com base nessa confissão, que nós oramos a Ti, Senhor. Venha a nós, molda o Teu caráter em nós, nos faz mais fiéis, Senhor. Que não venhamos deixar-nos levar pelo espírito da cultura, que venhamos ser fiéis a Ti, Senhor. Que mesmo a um mundo que nos ensina a serem frutíferos, Senhor, que nós possamos frutificar para a Tua maior glória, Senhor. Molda o Teu caráter em nós, molda o caráter de Jesus em cada um que está aqui nesta manhã, Senhor.
Que a tua palavra vá ao coração dos teus filhos, que a tua palavra, Senhor meu Deus, seja inculcada na mente dos teus filhos, que eles venham amar os teus mandamentos, sobretudo amando a ti, Senhor, para a tua maior glória. Nos ensina a viver em meio a essa cultura hostil.